Bom, 4-1, Vasco e Portuguesa. Não estou muito acostumado a falar em goleadas. Eu acho que a última foi aquela contra o São Paulo, né? Aquele também 4-1, também em São Januário. Não me lembro de goleadas depois disso. Tentando puxar aqui na memória, posso estar errado. Enfim, vamos que vamos, né? Para falar um pouco desse confronto, aproveitar, né? Porque a gente está normalmente aqui para analisar, para criticar e tal. E poder falar um pouquinho mais feliz, pô, é sempre bacana. Vamos que vamos. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e tô aqui para falar um pouco sobre Vasco 4, Portuguesa 1, confronto que foi válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Essa que foi a estreia do elenco principal em São Januário em 2025. O elenco principal já havia estreado, só que em Manaus, contra o Madureira, na também vitória, essa por 2-0. E o time já havia jogado em São Januário, já havia feito a partida contra o Nova Iguaçu pela primeira rodada, que foi aquele empate em 1-1, e o empate também contra o Bangu na segunda rodada por 0-0. Então, a terceira partida em São Januário no ano, e a primeira delas com o elenco principal. E assim, acho que a apresentação não poderia ter sido melhor, né? A gente teve ali dois gols do Verratti, teve o gol do Paulo Henrique e o gol do Coutinho. E o gol do Coutinho, acho que, falando aqui sobre estética, foi o ponto alto do jogo. Foi aquele gol de chapada, aquela chapada característica dele que a gente acostumou a ver durante a carreira. Foi a primeira dele pelo Vasco nesse retorno dele. Eu até cheguei a citar na transmissão do BTB Esportes, que eu participo lá como comentarista, né? E falei que a gente esperou 8 meses para ver essa chapada e valeu a pena. Foi muito bonito o gol. E, assim, a gente pode falar da postura do Vasco também, que foi muito boa. O Vasco pressionou bastante. De fato, a Portuguesa não era, assim, a gente não esperava que a Portuguesa fosse fazer um jogo duro, beleza. Mas, pô, da forma que o Vasco controlou a partida, eu acho que fica um recado muito bom de competitividade. O Vasco teve a bola durante o jogo inteiro, não abriu mão de ter a bola, e é muito do que o Carille fala desde que ele chegou, né? Ele fala que a ideia do time dele é um time que tem a bola e que tem uma defesa muito compactada, né? E aí a única coisa que ainda tá pecando, e aí não por culpa dele, na minha visão, claro, mas pela falta de peças, é de não ter esse atacante que ataque o espaço, né? O famoso corredor, né? O cara que faz aquela arrancada, né? Que surpreende a defesa vindo ali por trás. O Vasco não tem esse jogador, né? Tinha o Adson, tinha o David, mas ambos estão lesionados. Talvez pudesse ter o Emerson Rodrigues, mas vamos combinar que o Emerson não fazia sentido ficar no elenco realmente, pelo que vinha entregando, ou que não entregando no caso, né? E o Jean Davi, que o Carille já até falou que gosta dele, né? Mas não tem entregue essa característica, né? Não tem sido esse cara da arrancada. Então o Vasco de fato não tem esse jogador. É a única coisa que tá faltando. Mas de resto a gente tá vendo tudo. A defesa compactada e o meio-campo que controla muito bem a bola. Essa formação de meio-campo ali que teve o Tietê, o Jair, o Paulinho e o Coutinho. E o Alex Teixeira participando também da criação das jogadas, mas posicionado mais como um atacante. Mas ainda assim também faz parte dessa construção, então acho que vale ser colocado também. E para mim mostra-se a melhor formação possível, né? Para mim tá mais ou menos como um 4-3-2-1, certo? Então seria o Alex Teixeira e o Coutinho ali meio que dividindo a armação, mas o Alex Teixeira ele parece que subiu um pouco mais. Por outro lado, no segundo tempo, eu vi que o Carille fez uma alteração e aí colocou o Coutinho, inverteu, digamos, né? Tipo, para ficar mais em cima e até abrindo um pouco pela esquerda. E o Alex Teixeira descendo mais um pouco, compondo ali a linha do meio-campo, até porque o Paulinho estava abrindo muito pela esquerda. Então, para não ficar assim, sem composição, humanamente falando, né, de pessoas ali no meio-campo, o Alex também integrava ali essa linha de marcação, mas na fase ofensiva já participava ali quase como um segundo atacante. Então, assim, muitas variações táticas durante o jogo, já entrando nesse assunto também. O Vasco que se postou muito bem e mostrou muito repertório. A Portuguesa, assim, de fato não deu muito trabalho. Pouquíssimas chances claras criadas, muita dificuldade, pouca fluidez, mas teve o gol marcado pelo Luizinho, se eu não me engano, agora me fugiu o nome, Joãozinho, perdão, no fim do primeiro tempo, e que escancarou que de fato é um time agudo. Então, se o Vasco tivesse aberto mão da sua postura, teria sofrido. Então, acho que até fica a impressão de que a Portuguesa não competiu, mas muito porque o Vasco não deixou ela competir. Na minha visão é isso. Então, enfim, mostra mais uma vez um recado muito positivo do comprometimento tático e da disposição física e técnica da equipe também. Mas falando de destaques individuais, eu acho que dá para falar do Coutinho com certeza. Fez esse golaço, né? E aí já é, digamos que o retrato da partida, o gol bonito, assim, digamos, né? O Verratti faz dois gols, assim, o primeiro gol não é nem que seja feio, só que é aquele gol de centroavante, né? Ele, na verdade, tá ali na hora certa, no lugar certo. O goleiro da Portuguesa vai tentar rifar a bola bate na costela do Verratti e entra no gol. O gol é literalmente isso.
Aí o segundo gol é esse do Coutinho, né? A chapada. Aí o Vasco sofre esse gol do Joãozinho. Na volta para o segundo tempo, o Paulo Henrique marca o terceiro numa bonita jogada do Maxime Domingues. O Maxime tabela com o Paulo Henrique se projeta dentro da área, finaliza cruzado. E o último gol foi do Verratti também. Esse foi de cabeça. Se não me engano, assistência do Hugo Moura, não me lembro agora. Não me fugiu agora quem foi o garçom desse gol aí. Mas um bonito gol de cabeça. Gol de cabeça para ele é meio que redundante, né? Não tem muito o que fazer. E, assim, o Vasco segue invicto com o Carille. 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados. Vejamos, 1 gol sofrido, né? Então, em números brutos, enfim, fica um recado claríssimo, a equipe tá voando. E que se mantenha. O Vasco vai ter agora mais 2 partidas, digamos que favorito, que o Vasco é muito favorito. Em casa, digo em casa sendo São Januário, né? Contra o Maricá. O Vasco não é mandante da partida, mas negociou com a diretoria do clube. A partida seria provavelmente no João Saldanha, que é lá em Maricá, que é um estádio com máximo de respeito, muito pequeno. Não tem como comportar a torcida do Vasco. É aquilo que eu comentei no pré-jogo também, contra o Nova Iguaçu, né? Que também era mando do Nova Iguaçu, mas foi em São Januário. É uma inversão de mando, temos que ser justos. Mas vou falar que não fico feliz por isso. É mais um jogo em São Januário, certo? Eu posso ser hipócrita, eu tô sendo hipócrita, eu admito minha hipocrisia. Mas fato é que acho que é até melhor pro Maricá, né, cara? O Maricá também vai lucrar com a bilheteria. Esportivamente falando, é lógico que fica prejudicado. O Maricá que é líder do campeonato nesse momento. É um debate mais denso. Se alguém se interessar, a gente pode aprofundar nele, mas eu acredito que é o caminho financeiramente mais viável. E aí depois tem esse contra o Volta Redonda, que vai ser lá em Cariacica, que parece que é um acordo de cavalheiros, né? Que todo santo jogo entre Vasco e Volta Redonda é em Cariacica. Depois pega o Fluminense lá em Brasília, primeiro clássico do time no Campeonato Carioca. E depois pega o Sampaio Correia, ainda não sei exatamente onde vai ser, pode ser que seja lá em Saquarema, né? Tomara que seja, inclusive, porque eu queria muito visitar esse estádio. E é isso, eu acho que começo de trabalho muito positivo. Dá pra gente falar que ainda é cedo, mas muito positivo, credenciais muito boas. E falando sobre o Maxime, que fez a assistência pro gol do Paulo Henrique, né? Eu mencionei ele aqui há pouco, né? Eu tive a oportunidade de perguntar ao Fábio Carille pela primeira vez, assim, num pós-jogo, né? Eu já havia perguntado para ele na coletiva de apresentação, né? E já havia perguntado ao Ramon Lima também durante essas primeiras rodadas, mas nunca o Fábio Carille. Que a estreia dele foi em Manaus, eu não pude ir a Manaus. Ontem eu pude estar lá no São Januário cobrindo a partida pela BTB Esportes. Inclusive, se você não sabe, eu sou repórter pela BTB Esportes. Acho que é até redundante apresentar, mas caso você não conheça, fica o convite aí, é um baita trabalho que é feito lá e eu faço parte, principalmente do portal, mas às vezes participo da transmissão, como foi o caso de ontem. Participei do pré-jogo e do intervalo e sempre estou lá no estádio credenciado para a partida. Pude fazer essa pergunta aí pro Fábio Carille, eu passo ela logo logo, mas só para a gente encerrar aqui o pensamento, o Maxime, que vem sendo muito utilizado, segunda partida em que ele entra no segundo tempo, na minha visão faz boas partidas, é um jogador inteligente, bom controle de bola, bom posicionamento. E ele peca muito na decisão final, né? Tudo bem que ontem não pecou, tanto que deu assistência pro Paulo Henrique. Mas vamos dizer assim que de 4 decisões que ele tome, uma ele acerta. Um quarto das decisões dele ele acerta. Eu vejo assim, um olhar, assim, olho nu. Não sei a estatística assim ao certo, mas eu diria que deve ser por aí. Então vai evoluindo, né? E o Fábio parece confiar muito nele. Então perguntei a ele sobre o Maxime, mas também sobre o Alex Teixeira, que também é outro, que vem evoluindo. Vem sendo titular com o Fábio Carille, segunda partida dele como titular, desde que o Carille chegou. Na minha opinião, vem jogando bem. Eu acho que o Alex está jogando bem. Eu vi uma galera criticando, acho que qualquer opinião é respeitável, mas é aquilo. Eu não vejo uma partida ruim sendo feita pelo Alex Teixeira. Bom, vamos ver a pergunta aí e fica à vontade para comentar sobre ela aqui embaixo também. Eu já volto. Boa noite, Fábio. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Nessa de achar alternativas, a gente tem percebido algumas opções que se tem tomado para formar esse ataque do Vasco. Uma como titular, que é o Alex Teixeira, que terminou o ano até em alta, mas durante o ano de 2024 como um todo sofreu para se firmar na equipe titular. E uma outra que vem entrando no segundo tempo, que é o Maxime Domingues, fazendo uma função que não sei se chamaria de atacante, mas participa do ataque. Eu queria saber como é que tem sido esse trabalho com esses dois atletas e o que você pode passar para a gente, da maneira deles de entender o que você passa, da dedicação deles nos treinos também. Não, nosso trabalho é ser muito claro com todos os atletas para que eles entendam, né? Não trabalho só com 11, trabalho com elenco. Hoje,
né, no jogo de Manaus e no jogo de hoje, as minhas substituições não foram técnicas. Elas foram para manter parte física, pensando nisso, para ter condição, para ter estrutura. Maxime, eu sei que pode ser um cara por dentro, sei que pode jogar aberto, e eu sei que ele gosta de jogar mais por dentro, já tive uma conversa com ele e tive com todos. É um jogador que pensa rápido, um jogador agudo, que carrega bem a bola, entrou muito bem lá em Manaus, né? E que é uma alternativa. O Alex, ele ficou um bom tempo o ano passado, e eu falo isso porque a gente até pensou ele no Santos, né? Ficou um tempo parado até vir para o Vasco, muitas vezes igual o Coutinho, não tem uma preparação legal, e o Coutinho vinha do futebol que a intensidade é baixa, que é o Catar, né? Então agora estão participando de uma pré-temporada, de uma parte da pré-temporada, e isso vai ser importante para eles e para nós. Bom, fico por aqui, muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final, fica sempre o convite a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, @AnalisaCRVG, no Twitter, no Instagram, no Threads e no Facebook, e claro, se inscrever no canal, por que não? Você já está aqui mesmo, deixar o seu like, comentar também, participar aí do debate. Fico por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima.